Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou Roger Angeli e esse é o podcast Culture-se. Como primeiro episódio, resolvi trazer um autor que sempre falou muito à minha mente e coração, pensando que esse podcast tem como principal característica tratar sobre arte, cultura, educação, mas também falar um pouquinho sobre as vivências de mundo. E resolvi trazer um autor português do início do século XX, autor de grandes obras, apesar de sua até curta vida, mas que principalmente trouxe para a gente a visão do que era o modernismo. Fernando Antônio Nogueira Pessoa, nosso famoso Fernando Pessoa, poeta português nascido no dia 13 de junho de 1888 e que morreu em 30 de novembro de 1935, vivendo em Lisboa e morrendo também em Lisboa, escreveu inúmeras obras com inúmeros nomes. Inclusive, essa é uma de suas grandes características. Era autor de obras com heterônimos, ou seja, vidas, personagens que se tornavam autores com biografia, com histórico e com características especiais para cada uma de suas obras. Álvaro de Campos, Alberto Caeiro, Ricardo Reis, entre tantas dezenas de outros heterônimos. E também o seu ortônimo, ou ele mesmo, Fernando Pessoa. Enquanto autor português, foi responsável por introduzir, através de revistas, de grandes manifestos, o que era o modernismo em Portugal e para a língua portuguesa. Temos como base boa parte de sua estrutura, ou falta de estrutura, se é que podemos dizer assim, com a poesia. Também foi tradutor de grandes obras, inclusive de Edgar Allan Poe, traduziu o grande poema O Corvo, e, além de tudo, era um grande homem diplomático de essência e um grande poeta amante. Fernando Pessoa, então, hoje é o escolhido, e o poema em linha reta, esse mesmo nome do poema, é a obra que será lida. A ideia aqui não é fazer nenhuma análise do poema nesse primeiro podcast, apenas é um teste, é uma forma de ver como funcionará a partir daqui e criar alguns roteiros, mas esse poema tem uma linha específica na minha formação desde a adolescência, quando eu li ele pela primeira vez. E virou meu livro de cabeceira. Eu tenho uma antologia do Fernando Pessoa que carrego comigo desde a escola. E com ela eu tenho vivenciado muitas coisas, o início da faculdade. E agora, em 2020, depois de mais de 10 anos dentro da faculdade e agora trabalhando e sendo educador e sendo professor, e numa sociedade que parece que muitos fingem que tudo está lindo e maravilhoso, nós temos que ser diretos, ter uma linha reta de discurso e raciocínio. E talvez esse poema exemplifique bem o que é isso. Poema em linha reta é a leitura de hoje. É escrita pelo heterônimo Álvaro de Campos. Não tem uma data, ele não está datado, então prevê-se que tenha sido escrito entre 1914 e 1935. É um poema que critica principalmente a relação do eu lírico, desse eu que fala no poema e que expõe as suas sensações, emoções e vivências, como crítica à sociedade. Então, a gente observa o que tem observado Álvaro de Campos. A sua condição de não conseguir seguir etiquetas, de não conseguir fazer parte das vivências dos seus contemporâneos e conterrâneos,
e ao mesmo tempo que aponta essa falsidade, essa hipocrisia, essa demagogia dos discursos de que todo mundo é belo, lindo e maravilhoso, quando ele se sente um tosco. Mas ao final do poema a gente vai notar que ele consegue enxergar bem qual é seu posto no mundo. Pois bem, a leitura agora, poema em linha reta, de Álvaro de Campos. Nunca conheci quem tivesse levado porrada. Todos os meus conhecidos têm sido campeões em tudo. E eu, tantas vezes reles, tantas vezes porco, tantas vezes vil, eu, tantas vezes irrespondivelmente parasita, e indesculpavelmente sujo. Eu que tantas vezes não tenho tido paciência para tomar banho. Eu que tantas vezes tenho sido ridículo, absurdo, que tenho enrolado os pés publicamente nos tapetes das etiquetas, que tenho sido grotesco, mesquinho, submisso e arrogante, que tenho sofrido enxovados e calado, que quando não tenho calado, tenho sido mais ridículo ainda. Eu que tenho sido cômico às criadas de hotel, eu que tenho sentido o piscar de olhos dos moços de fretes, eu que tenho feito vergonhas financeiras pedindo emprestados sem pagar, eu que quando a hora do soco surgiu, me tenho agachado para fora da possibilidade do soco, eu que tenho sofrido a angústia das pequenas coisas ridículas, eu verifico que não tenho par nisto tudo neste mundo. Toda a gente que eu conheço e que fala comigo nunca teve um ato ridículo, nunca sofreu enxovalho, nunca foi senão um príncipe. Todos eles príncipes na vida. Quem me dera ouvir de alguém a voz humana, que confessasse não um pecado, mas uma infâmia, que contasse não uma violência, mas uma cobardia. Não, são todos o ideal. Se os oito me falam, quem há neste largo mundo que me confesse que uma vez foi vil? Ó, príncipe, meus irmãos, estou farto de semideuses. Onde é que é gente no mundo? Então sou só eu que é vil e errôneo nessa terra? Poderão as mulheres não os terem amado, podem ter sido traídos, mas ridículos nunca. E eu, que tenho sido ridículo sem ter sido traído, como posso eu falar com os meus superiores sem titubear? Eu, que tenho sido vil, literalmente vil, vil no sentido mesquinho e infame da beleza. Esse é o poema em linha reta. Espero que todos tenham gostado e que numa próxima oportunidade nós possamos discutir mais, falar sobre Fernando Pessoa e falar um pouquinho sobre a análise desse poema. Por enquanto fico por aqui, espero que gostem e quem sabe busquem a leitura desse poema, de outras obras de Fernando Pessoa ou de qualquer outra obra literária, coisa que nos faz negar a humanidade de verdade. Muito obrigado, até mais, gente.